Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Que o amor de Deus possa envolver a todos nós e nos encher de alegria, de coragem, de fé. Para iniciarmos o nosso momento de hoje, convido a todos os irmãos a iniciarmos com uma mensagem para a nossa prece. O pão espiritual amassado em luz invisível é alimento do coração constante e durável. Dado, embora em migalhas, é valor infinito. Semente de sabedoria, torna-se-á celeiro farto. Minuto de esclarecimento, rasga horizontes eternos. Verbo silencioso criará mundos novos. Toque de fé salvará muitas vidas. Bênção de amor renovará o estímulo apagado. Gota de consolação amenizará muitas dores. Água da vida fecundará campos mortos. Dom divino sustenta milhares de criaturas. Réstia de esperança erguerá desesperados. Pétala da paz elimina incêndios da discórdia. Raio de luz descerra caminhos ocultos. Dádiva de compreensão extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos que cooperam à mesa imperceptível de Deus, acrescentando esse pão sublime, imperecível. Distribui-o em torno de teus passos e semearás gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados no mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras, rompendo muralhas e fronteiras e unindo almas no grande amor. Segue mundo afora, espalhando-lhe as graças, na certeza de que o Cristo é o pão que desceu do céu. Essa mensagem intitulada Pão Espiritual, de André Luiz, está presente na obra Correio Fraterno de Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que Deus e a espiritualidade amiga, juntamente ao nosso irmão e mestre Jesus, nos permita fazer esse evangelho de hoje. Que assim seja. Boa noite. Vamos ao evangelho de hoje. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 13, emprego da fortuna. Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar.
e devessem elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fénelon, Auger, 1860. Boa noite. Após essa leitura tão edificante, meus irmãos, vamos refletir um pouco a respeito de alguns pontos que Fénelon nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, meus irmãos, precisamos compreender que tudo o que há no mundo, as riquezas, os bens materiais, são todos advindos do nosso Pai Maior, Deus. Pertencem a Ele todas as riquezas que existem nesse mundo. Essa riqueza foi emprestada por Deus a muitos de nós, para que fôssemos uma espécie de gestores divinos, a bem administrar esses recursos enquanto nos encontramos aqui, na nossa experiência no planeta Terra, nessa encarnação. Então, meus irmãos, precisamos sempre refletir e buscar o aprendizado de como fazer o melhor uso dos bens materiais, né? Então, os bens materiais concedidos por Deus, né, confiou em nós a sua administração, mas certamente também nos exigirá as contas, ou seja, prestaremos conta de tudo o que fizermos neste planeta. Possuímos o nosso livre-arbítrio, que nos dá a possibilidade de ter escolhas diante da vida, e por isso podemos escolher qual uso da riqueza, qual uso dos bens materiais nós faremos. Podemos utilizá-lo de maneira indevida, empregando exclusivamente na nossa satisfação pessoal, dando voz ao nosso egoísmo e à nossa vaidade. Ou podemos escolher fazer uma utilização voltada para o bem, pois a riqueza bem empregada é o móvel da beneficência, que tanto bem pode causar à humanidade. Então, meus irmãos, praticar o bem através dos recursos materiais que estão disponíveis para nós, que foram emprestados por Deus temporariamente, através da beneficência, através da prática da caridade.
porque esses bens podem ser empregados para prestar socorro a alguém que encontra-se em necessidade, atendendo ali o que for mais urgente, a fome, o frio, a falta de um lar, de uma moradia, um abrigo, criando oportunidades de trabalho, ou seja, não só buscando reparar as consequências da miséria, mas buscando evitá-la através de geração de empregos de maneira justa. O trabalho, meus irmãos, desenvolve a inteligência e exalta a dignidade humana, enquanto que oferecer apenas esmolas pode humilhar muitas vezes o nosso irmão. Então, se necessário for, que aliviemos o seu sofrimento, mas se houver oportunidade, se pudermos converter a esmola em um salário justo por um trabalho prestado, por uma oportunidade, certamente aquele nosso irmão que se encontra na posição de recebedor naquele momento se sentirá muito mais digno diante de um ato de beneficência. Então, todos aqueles que possuem recursos financeiros disponíveis devem buscar sempre empregá-lo em benefício de todos, para o progresso da humanidade. A riqueza, meus irmãos, quando concentrada em uma única mão, deve ser como uma fonte de água viva, espalhando fecundidade e bem-estar ao seu redor, ou seja, matando a sede de todos. Assim devem ser empregados os bens materiais que nos foram concedidos. Os bens materiais, portanto, pertencem ao nosso Pai, e Ele nos confiou temporariamente, mas deveremos prestar contas. Por isso, cabe a cada um de nós utilizá-la de maneira correta, justa, voltada para a prática do bem, convertendo sempre que possível em salário, a fim de que possamos preservar a dignidade de nossos queridos irmãos. Muita paz a todos. Agora, no momento da fluidificação das águas, que Deus abençoe todas as águas da nascente, todas as águas dos rios, dos mares, das cachoeiras, das florestas, que todas essas águas elas sejam transformadas em águas salutares, em águas limpas, sublimes, que venha matar a sede do homem e de toda a sua plantação, que não sejam águas sujas, águas que venham destruir, mas que sejam águas que venham alimentar, matar a sede de quem está necessitando dessa alimentação benigna, maravilhosa. Que Deus abençoe todos os mares, que Deus acalme as águas do grande rio, do Rio Grande do Sul. Acalma todas, pacifica, tornando-as não um momento de medo das pessoas,
mais um momento de alegria, de gratidão e de bênção para a saúde física e mental de todos os seus filhos. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Amém.